por onde eu tenho passado, muitas pessoas têm fugido da dor, têm tentado se afastar dessa dor, e sendo que eu queria dar um novo olhar. Eu queria que você olhasse para a dor com um novo sentido, olhando para ela assim como uma forma de... A partir de agora você vai ser amiga, a dor vai ser a sua melhor amiga. Como assim, Mari? A dor vai ser minha melhor amiga? Exatamente por quê? Porque quando eu encaro as coisas com um novo sentido, quando eu vejo aquilo que está fazendo eu sofrer de uma nova forma, eu expando a minha mente, eu começo a ver outras possibilidades. E a dor é um dos fundamentos, é algo que o ser humano ele vai ter. Não adianta, não tem como fugir. É algo que durante o dia a dia toda pessoa vai passar por um processo de dor. Se eu contar a minha história aqui agora, vocês vão rolar de chorar. E com certeza a minha dor faz parte de uma história, de uma construção. E você que está aí do outro lado, você que está me assistindo, provavelmente também tem uma dor, tem uma história triste, algo que você sofreu. Então a dor não é algo só para uma pessoa, não é algo para alguns escolhidos, não. A dor, ela é uma característica, é um ponto que forja o seu caráter, a sua personalidade, forja o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, no momento que eu olho para essa dor e eu entendo que ela é minha melhor amiga, eu começo a olhar para ela e entender quais são os principais ensinamentos que ela vai trazer para mim. E baseado no que eu entendo, que essa dor, a proposta dela é fazer eu crescer, é fazer eu me desenvolver, eu conquistar principalmente os meus sonhos, porque muitas vezes a gente quer sonhar, a gente quer promover, mas o processo pode passar por um processo de dor também. E a gente precisa entender que nós, né, como seres humanos, a gente tem uma facilidade, assim, uma característica que Deus colocou na gente, que é a gente se adaptar a um ambiente. E muitas pessoas acabam se adaptando também à dor. Eu costumo dizer que se a dor ela não está te remetendo a um processo de mudança, a um processo de transformação, é porque está doendo pouco. Porque existem duas coisas, dois fundamentos, que são dois pilares que fazem o ser humano se mover. Um deles é o prazer. Então imagine, você está com muita vontade de comer um doce, sabe, aquele pudim, alguma coisa que você gosta muito. Então você se move, você vai para satisfazer aquela vontade. E a dor também é um fundamento que faz você se mover. Então se você está com muita dor de cabeça, se aquela dor de cabeça ela está até um certo ponto que você ainda está suportando, você não toma um remédio. Agora, se ela vai aumentando mais um pouquinho, você vai atrás de um remédio e toma para quê? Para saciar e para passar aquela dor. Só que se essa dor ela tá muito forte, se ela tá aumentando, se ela tá assim, você toma remédio, não tem jeito, você faz tudo aquilo que você conhece e aquela dor não passa, você vai se mover para entender a causa dessa dor. Então, assim, eu gosto assim que Tiago, ele fala lá em... ele fala assim, uma coisa que me chama muita atenção, e é em Tiago 1, que fala assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passares por qualquer tipo de aflição. Essa aflição é essa dor. Por quê? Porque a dor vai fazer você se mover. A dor vai fazer com que você saia de um processo para que você comece, a partir de então, mudar a sua história. Você começa, por meio da dor, você tem algo para contar, você tem uma experiência vivida para passar por uma nova fase. E o sentimento de dor é o que define o nosso destino.
Muitas vezes, eu falo isso sempre, aonde você mais sofreu, aonde está mais doendo, é aí onde que Deus vai te usar, é onde provavelmente o seu propósito de vida, o seu chamado está incluído, porque é na dor, é nessa dor, na transformação de quem você é que você vai ter habilidades suficientes para poder alcançar outras pessoas, porque você viveu na pele, sabe? Aquela dor latente que você viveu e você superou, é nessa dor que você vai poder ajudar outras pessoas. Então comece a olhar para essa dor com um novo olhar, um olhar de uau, eu tenho uma dor, uau, eu tenho um problema, uau, eu estou sofrendo isso, é porque eu vou aprender algo, eu vou me desenvolver. E essa adaptação que muitas pessoas acabam vivendo por conta da dor e não querendo enfrentar, com certeza eu acredito muito que você conhece pessoas que elas vivem sofrendo o mesmo sofrimento por toda a sua vida. Pessoas que você conversa com ela, você fala, ela passa por um processo terapêutico, um processo, seja qual for. E anos essa pessoa está naquele sofrimento. Por quê? Porque ela se adaptou àquela dor. Para ela, vale mais a pena ela viver naquela dor, naquele mundinho dela, naquele momento dela, porque aquela dor talvez está fazendo ela sobressair, está fazendo ela chamar a atenção em algum ponto, em alguma característica daquilo que ela tem vivido. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, o que essa dor está fazendo comigo? Qual é o aprendizado que eu tenho com ela? As pessoas, elas são destruídas emocionalmente quando elas não conquistam, por exemplo, o que elas desejam. Então, imagine comigo, o ser humano ele foi feito para se relacionar. Ele foi feito para estar no meio, inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de um grupo. E é nesse grupo, é nessa sociedade que essa pessoa ela vai ser ferida, ela vai passar por um processo de dor. E muitas pessoas querem se afastar desse ambiente, elas querem sair dessa sociedade, se isolar, acreditando que ela não vai ser mais ferida. O que a gente precisa entender? Se você foi ferida, se você foi ferido com pessoas, se você foi ferido num relacionamento, vai ser nenhum relacionamento que você vai ser curado, porque nós somos um ser relacional, nós precisamos estar o tempo todo nos relacionando, porque é no relacionamento que eu vou ser curado. Então, assim, imagine comigo que você tá lá num lugar e alguém chega pra você que você nunca viu na vida, por exemplo, numa fila, sei lá, na padaria, alguém chega pra você e fala, sou horrorosa. Você vai olhar pra essa pessoa e vai pensar assim, oxe, eu te conheço, não sei nem quem você é. Agora, se você está em casa, você está lá, se seu marido, se seu filho, alguém próximo a você falar exatamente isso, isso vai entrar lá dentro de você, vai te machucar, você vai alinhar essas palavras a algum remorso, alguma injustiça, algum sentimento que fez você estartar uma dor, e isso pode te fazer você travar. Agora, se você pensar que, não, eu vou sair desse estado, não vou estar mais me relacionando com outras pessoas, você vai entrar num processo interpessoal, um processo só com você, que você vai criando crenças, que você vai criando bloqueios, que você vai criar, sabe, suposições e acreditar em coisas que talvez nem existam, porque você está focado dentro de um propósito de dor com você mesmo e você não consegue sair, você não consegue startar desse ambiente que você vive, acreditando na crença de que você não está se relacionando com outras pessoas. Isso pode te definir e isso pode ainda mais startar esse processo de dor. Então, por que eu quis trazer isso? Porque a gente está vivendo numa época onde, agora as pessoas começaram a se relacionar, mas essa pandemia fez com que as pessoas ficassem mais presas, sabe? Ou um relacionamento mais tecnológico, por meio de redes sociais. E o relacionamento mesmo entre pessoas foi acabando se afastando.
E isso é perigoso, porque quando você não conecta com outras pessoas, aquilo que está dentro de você, a dor que emerge aí dentro de você, ela vai cada vez mais aumentando, porque as suas experiências vão se conectar com as experiências dos outros. Então eu pergunto para você, se você tem sofrido algo, o que você tem feito com essa dor? Qual a sua característica para poder lidar com essa dor? O que você precisa fazer? O que você tem feito? Como é que você tem lidado com essa dor? Quando a gente não enfrenta a dor, quando a gente não olha para essa dor sabe, cara a cara, quando a gente não busca entender esse processo de dor, começam a emergir outras características. Um deles é o medo. Quando você não enfrenta essa dor emocional, você começa a entender que o medo é uma capa, é um bloqueio. Por quê? Porque quando esses medos, eles são relacionados, por exemplo, a falta de falar, o medo de falar em público, ou o medo de se relacionar, ou o medo de estar, de talvez até de casar, ou o medo de procurar algo para empreender, são todas relacionados a fantasias, e essas fantasias acabam trazendo alguns resultados na sua vida que sempre estão remetendo ao medo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine comigo que assim, dois fundamentos que a gente precisa entender sobre o medo. O medo tem o medo biológico, que é aquele medo que te protege, é o medo que se você vai escalar, né, uma montanha, se você não tiver medo porque você está escalando, você não vai se proteger. Então, você precisa ter esse medo porque você vai ficar mais atento à segurança, entendeu? Você vai verificar os equipamentos. Então, esse medo é um medo biológico, é um medo que, de fato, faz parte das nossas emoções primárias. Então, é fundamental. Nós nascemos já com esse medo, com uma questão protetiva para sobrevivência. Agora, o medo emocional já é um medo por conta de alguma dor que nós vivemos em algum momento da nossa vida, que eu me travo, eu fico parada e não quero ressignificar, eu não quero dar um novo sentido àquela dor que eu vivi, porque o meu medo é de viver aquilo novamente. Então, se eu tive um problema no relacionamento, por exemplo, se eu tive um casamento que ele não foi muito bem estruturado, as pessoas ali dentro daquele, né, a pessoa dentro daquele casamento me machucou, e aí eu saí, aí, né, eu acabo tendo medo de me relacionar outra vez. Por quê? Porque eu entendo que a minha referência está baseada na referência que eu vivi. Um outro medo também está baseado na referência de a dor de alguém. Por exemplo, alguém que é sua autoridade, um pai, a mãe, um professor, alguém que remete a alguma autoridade, convenceu você de que, olha, não se envolva com outra pessoa, porque eu tive um casamento e eu não tive um casamento muito bem, então se eu me relacionar com outra pessoa, eu vou viver isso novamente. Aquela pessoa que você ouviu é uma autoridade para você e você aceita aquela verdade puramente, porque a dor que ela viveu, para ela, teve um sentido. E como você depende, como você entende, você traz essa dor para você como uma verdade e você acaba trazendo isso para sua vida e esse medo vai ficar impregnado em você e você não consegue avançar nesse processo, entendendo que a dor do outro pode também ser a sua dor. Pessoal, vai mandando aí, compartilhando. Foi uma live assim, surpresa mesmo, mas eu estou falando um pouco sobre o processo de dor, porque para a gente ressignificar a dor, que é importante você olhar para essa dor, dar um novo sentido e também fazer como o Tiago falou, né? Lá em Tiago 1, que ele fala que alegrei-nos, né, quando nós passarmos por grandes provações. Por quê? Porque a provação, a dor faz com que nós nos desenvolva. Há um crescimento, há um novo olhar, há uma ressignificação quando você passa por esse processo de dor. É importante você olhar para essa dor e você entender que a dor
é sim a sua melhor amiga. A partir de agora, você olhar para essa dor com um novo olhar, de entender que ela está querendo chamar sua atenção, ela está querendo falar para vocês de algum jeito, sabe? Gritando dentro de você que se tem dor, precisa de fato ser observado. Uma outra coisa que fundamenta a dor, e às vezes nós temos medo, é a insegurança. Enquanto o medo ele tem a função de nos paralisar, de nos estagnar em certo ponto, a insegurança ela tem o propósito de nos atrasar. Imagina aqui comigo se você viver um processo de dor e aí você criou, né, essa crença, você teve esse medo. E o medo, então, ele vai te parar, ele vai te estagnar. Mas em algum momento você consegue avançar, você consegue ressignificar, você consegue olhar para essa dor com um novo olhar, mas dentro de você existe um outro fundamento que é a insegurança. E essa insegurança, por mais que você ande a passos lentos, ela vai atrasar o teu chamado, ela vai atrasar o seu propósito. Por quê? Porque quando você está inseguro, você tem medo e você está alinhado às suas crenças, aquilo que você acreditou como verdade. Por mais que você tenha vivido, por mais que você tenha sofrido, existe algo que você precisa aprender. E quando você se sente inseguro, você pensa assim, depois eu faço. Eu não vou fazer isso porque eu acho que essa conversa ela pode ser adiada para depois. Sabe, eu sofri muito, talvez com meu pai, em um processo que ele me machucou muito. E por eu me sentir insegura, eu sempre vou deixar adiando e procrastinando alguma atitudes que eu tenho que tomar. Então, assim, a procrastinação, muito se fala que é algo ruim, mas eu digo que é algo muito prazeroso. Quando você sabe que você precisa fazer algo, que você sabe que você precisa enfrentar essa dor, e você procrastina para não encontrar essa dor, e você fala, eu vou deixar para depois, vem um sentimento dentro de você de prazer. Porque você pensa assim, eu vou fazer, você está se enganando, você está procrastinando, e aquela sensação de prazer vem dizendo para você o quê? Olha, tá tudo bem, entendeu? Daqui a pouco você resolve. Mas por quê? Porque o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. O nosso cérebro, ele não quer em momento algum ter um esforço, ele não quer ter trabalho. Então ele vai lançar em você o tempo todo funções para que você fique calmo. Na verdade, o propósito do nosso cérebro é te proteger. Só que essa proteção muitas vezes faz o quê? Vem por meio dessa insegurança, e essa segurança te atrai para o lugar ao contrário daquilo que você ir, da direção que você quer ir. Por isso que a dor é importante, porque enquanto você está procrastinando, essa dor ela vai ali, batendo. Imagina comigo um martelo, sei lá, eu não tenho nada aqui, mas um martelo batendo ali, sabe, em você tá ali buscando alguma coisa, mas aquilo tá latejando, tá fazendo. Então, quando aquilo tá doendo, que aquilo você não consegue mais avançar, não tem mais jeito, o que acontece? Você para tudo e fala, eu preciso resolver essa dor, porque se essa dor está me machucando desse jeito, eu não posso deixar que o medo, eu não posso deixar que a insegurança, eu não posso deixar que mais nada possa me evitar a eu resolver isso. Então eu vou procurar um médico, eu vou procurar um especialista, eu vou procurar alguém para resolver essa dor, porque ela está me estagnando. Consegue entender? Você consegue entender o quanto que é importante que você precisa entender essa dor, olhar para ela como sua amiga, porque na hora que ela está fundamentada em algo que ela está colocando para fora, os maiores potenciais que ela tem, que é a dor insuportável, você sai daquele lugar e você sai por uma ação. E aí agora, como que você pode sair, como que você pode lidar, né? Primeira coisa com medo, e depois como que você pode lidar com essa insegurança. Eu tô com a minha colinha aqui.
que são os dois pontos que eu quis trazer aqui. Existem mais, a gente poderia falar sobre frustração, a gente poderia falar sobre uma série de coisas, mas eu quis trazer somente esses dois pontos para que a gente possa sair desse processo de dor, entendendo o nosso objetivo e olhando para essa dor como melhor amiga. Então, a primeira coisa que você precisa entender para você lidar com essa dor. Primeiro, seja objetivo, sabe? Prático, direto. Não adianta ficar escolhendo, buscando, indo atrás de alternativas, sendo que você precisa de fato resolver a sua dor. Então, como que eu faço para ser prático? É identificar o que está doendo, qual é a causa. A gente vive numa sociedade onde nós trabalhamos muitos os sintomas, sabe? A nossa medicina é assim, ela resolve o sintoma, mas a causa em si, ela sempre é deixada para trás. Por quê? Porque você trabalhar a causa de uma dor, ela é muito mais difícil. Dá muito mais trabalho, exige um processo de um tempo longo. Por quê? Porque a dor, a causa, provavelmente você foi ferido na sua infância, ou você foi ferido pelo seu pai ou pela sua mãe, ou você foi ferido por alguma autoridade. Porque o processo de dor, ela vem, mas o processo de cicatrização demora. Então, até você alcançar aquilo que você deseja, aquilo vai remetindo crenças, bloqueios, medos, e com o passar do tempo você até pode esquecer daquela dor, você acaba se adaptando a essa dor, mas as consequências dela, elas virão posteriormente. Então, quando eu entendo que eu preciso ser prático, que eu preciso encontrar qual é essa dor, aonde eu vou buscar, eu consigo avançar. A outra que de repente você pode escrever, alguma coisa assim, é escrever todos os seus medos. Tudo aquilo que você não consegue avançar. Mari, eu tenho medo de falar em público. Mari, eu tenho medo de abrir um negócio. Mari, eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de me relacionar. Eu já vi pessoas que falam pra mim, Mari, pessoas que estão em relacionamentos extremamente abusivos. Casamentos. Olha, eu atendo mulheres que estão em casamentos destrutivos e elas têm medo de tomar uma decisão. Sabe, assim, a minha preocupação de talvez pode até acontecer uma tragédia, mas o medo, as pessoas acabam se adaptando, sabe, à dor, e elas acabam levando isso e aí colocam desculpas. Ah, não, mas se eu sair, o que as pessoas vão falar? Eu vivo dentro desse relacionamento, mas eu vivo numa mentira, numa capa. Então, assim, são processos que as pessoas vivem, elas acabam se adaptando. Por isso que eu digo, se ainda não se moveu, é porque não está doendo o suficiente. Então, o que eu digo para você, aprenda a lidar com a sua dor, aprenda a sentir dor de verdade, porque quando você sente a dor, quando você vive essa dor, quando ela está doendo de verdade, você se move. E confronte os seus pensamentos, sabe? Aquilo que eu falei no começo, às vezes os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso cérebro, ele começa a mandar mensagens para poder não ter trabalho. Eu não preciso ter trabalho. Para que eu tenho que ter trabalho? Eu preciso guardar as minhas energias para um momento de sobrevivência, de fuga, sabe? De alimentar minha fome. Então, assim, não... O próprio cérebro começa a falar para você, não, tá tudo bem, vai aguentando, passa mais um dia. São mensagens, são pensamentos que ele manda pra gente para que a gente se acalme, fique nesse momento que a gente tá. Então você precisa entender, esse pensamento que eu estou pensando, ele está condizendo com a minha realidade, é isso que eu quero? Se você entende, não é isso que é o natural, não é isso que Deus fez para mim, não é isso que eu tenho que fazer, não é este o momento que eu tenho que viver. Então você precisa confrontar esses pensamentos, e na hora que você confronta esses pensamentos, você consegue ter um objetivo de vida, você consegue pelo menos ter um motivo para ir encarar essa dor. E o terceiro e último que eu quero que você entenda é: confie em você mesmo, sabe? Deus te fez para você ser alguém que abençoasse a outras pessoas. Então, assim, voltando ao que Tiago diz, né, para nós não alegrarmos com tantas
tantas provações, tantas dores, é porque de fato, quando você confia em você mesmo, que você sabe quem você é em Deus, aquilo que você está sofrendo, a dor que você está vivendo, ela não veio para te matar. Ela não veio para te destruir, mas ela veio para forjar o caráter que Deus tem a teu respeito. Ela veio te forjar para que você desenvolva, e por meio da dor que você tem vivido, por meio desse sofrimento, que ele é o seu melhor amigo, a dor é sua melhor amiga, coloque isso, nunca esqueça mais disso. Na hora que você entende que essa dor é sua melhor amiga, você vai aprender com ela, sabe? Você vai entender que ela vai te trazer ensinamentos que outras pessoas, histórias de outras pessoas jamais te contariam, sabe? Livros não vão trazer esses ensinamentos, filmes que você assiste não vão trazer esses ensinamentos, história dos seus melhores amigos não vão trazer esses ensinamentos. E não existe uma coisa melhor para aprender que não seja com a dor. A dor, sim, vai trazer um ensinamento, algo que você vai ter confiança, algo que você vai ter habilidade, e você vai ter várias skills, né? Várias habilidades, várias competências, para que por meio das suas competências que você aprendeu, você vai poder ajudar outras pessoas.